E aí pessoal, joinha, tudo bem? 100%? Eu espero que sim. E vamos lá, hoje eu vou falar de algumas coisas que às vezes pode ser uma dificuldade para você que quer empreender aí como profissional de manutenção e reparos, ok? É importante que você saiba sempre de uma coisa muito importante. Você precisa entender de habilidade técnica. Você tem que ter uma habilidade técnica para você trabalhar com elétrica. Você precisa ter uma habilidade técnica para você saber lidar com fechaduras, trancas, ferrolhos. São coisas aparentemente simples, mas que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, certinho? Principalmente a elétrica, que gera um certo medo, tá bom? E tem ainda outras coisas. Você pode ir trabalhando com ajustes de portas e janelas, tá bom? O que seria isso daí? Você pode estar fazendo trocas de dobradiças, trocas de fechaduras, certo? É uma habilidade técnica. É preciso que você entenda um pouco sobre para você fazer. É preciso que você tenha executado algumas vezes para que você faça de forma eficiente. Não quer dizer que você não vai ser capaz. Sem essa. Tá bom? A ideia é que você aprenda a fazer e tenha habilidade de forma profissional. Que você consiga ter resultados, gerar receita com eficiência. Certinho? Então vamos lá. Outra coisa que é uma habilidade técnica e que faz muita diferença. A pessoa que trabalha nessa área consegue ter muitos resultados. É o encanador. Quem é o encanador? É o cara que trabalha com toda a parte da encanação. Desde a encanação de água potável, de água fluvial e tem ainda a rede de esgoto, certo? Então, assim, além dessas, você também vai ter evacuações de calhas, você vai ter evacuações de águas de ar-condicionado. Então, assim, isso engloba muitas coisas, inclusive tubulações de aço para que você faça instalações de bombeiro, ok? Então, assim, é sempre muito importante que exista uma precisão boa para execução e um método para que você saiba executar esse tipo de técnica de forma profissional e que, né, traga resultado positivo, tanto para o seu cliente quanto para o seu negócio. Certinho? Essa é uma das técnicas também que tem muita demanda. Tá? É bem comum que caixas d'água rompam e é preciso de alguém, um encanador, para ir lá fazer a troca dessa caixa. Então é preciso que você tenha habilidades aí para lidar com algumas ferramentas, né? Você precisa lidar com a furadeira, com a esmeriladeira e outras mais. Depende muito do tipo de encanação que você vai trabalhar, certinho? Então, o que nós falou até agora? A gente falou de eletricista, a gente falou de alguém que trabalha com parte de fechaduras e manutenção de fechaduras e trancas, e a gente falou de encanador. Uma outra técnica que você precisa aprender para fazer manutenção e reparos é montagem e desmontagem de móveis, tá? Pode parecer um pouco simples, tá? Pode parecer simples, mas não é. Vai existir diversas situações que as pessoas vão passar perrengue. O que é um perrengue, Dayan, com relação a isso? É quando você não consegue fazer aquilo que você predispôs a fazer, certo? Às vezes o dono do imóvel quer fazer um serviço e a gente aqui recebe algumas chamadas com relação a isso. Por exemplo, vai querer furar uma parede e ele não consegue com a ferramenta, né, de utilidade doméstica. Por exemplo, algumas furadeiras que não conseguem furar adequadamente alguns tipos de paredes ou geralmente concreto armado, tá bom? E aí é que entra você com uma ferramenta profissional e com técnica profissional para fazer esse tipo de coisa, certo? Então vamos lá. Você vai precisar de ter habilidades de montagem e desmontagem de móveis, instalação de quadros, instalação de balcões, certo? Existe uma série muito grande de utensílios que você pode estar instalando, tá bom? E também fazendo troca de parte delas. Por exemplo, você pode fazer ajustes de portas de guarda-roupa que se desajustam com o tempo. Você pode fazer ajuste de rodanas de janelas, de persianas, instalação de persianas, instalação de cortinas. E são vários os itens que você pode estar fazendo esse tipo de serviço. Uma outra área que você tem que ter uma habilidade técnica é a de alvenaria, especificamente dentro dela
a parte de revestimento, de troca. Você não precisa nem saber assentar uma quantidade grande, mas você sabe fazer uma boa troca de um revestimento. Você sabe como você utiliza a técnica passo a passo, os primeiros cortes, onde você faz o corte para que você não danifique os vizinhos. Então você precisa fazer um corte técnico muito bom, bem feito. Você precisa usar água para você evitar de empoeirar tudo dentro do imóvel. Provavelmente pessoas estarão morando. E caso você não faça isso, pode gerar problema. Né? Você vai deixar alguém insatisfeito com excesso de poeira dentro do imóvel e dar em cima das coisas. Então você precisa ter essa técnica, certo? Então, mais uma técnica para você aprender, certo? Uma outra coisa que você tem que ter uma técnica bem afinada é da de pintura, porque você pode atender vários níveis de exigência de cliente. Às vezes vai ser uma pintura bem simples, fosca e sem reparo algum. Outras vezes vai ser uma pintura acetinada, com fundo, cobertura, que você precisa fazer um reparo. E outra vez, caso você seja um pouco mais avançado, você vai poder fazer um efeito cimentado na parede. São muitas habilidades. E se você quer começar, é importante que você as adquira, caso você não tenha, certo? Mas são coisas possíveis, mesmo que você nunca tenha mexido com nenhum tipo de habilidade. Nesse sentido, você consegue aprender, tá bom? E caso você queira simplesmente aprender para que você possa resolver as coisas do seu imóvel também, sem problema algum, até porque gera uma economia satisfatória, tá bom? Então vamos lá, a outra coisa que pode te amedrontar, a gente vai falar sobre ela, certinho? Uma outra dificuldade que eu listei que você pode ter quando você começar seu serviço de manutenção e reparo é a precificação. Geralmente a precificação ela assusta muita gente, tá? Tanto quanto a concorrência, a habilidade técnica, mas a precificação, quando você não tem certeza do preço que você vai dar para um determinado serviço e da onde você vai tirar esse preço, ele pode te assustar. Até porque se você não acreditar muito no preço, você pode dar um preço sem pé nem cabeça. E isso pode dificultar a sua vida, no sentido de às vezes não fechar serviço ou de fechar serviço demais e ter uma margem muito pequena, o que vai fazer um mal danado pro seu negócio. Então é importante você entender qual o preço que está sendo praticado aí na sua região, na área que você delimitou, tá? Na circunferência do raio aí que você delimitou para você trabalhar. A gente falou sobre isso no outro vídeo, a gente depois pode colocar um link aqui para você estar dando uma olhada, tá bom? Então vamos lá, você precisa aprender a precificar o seu serviço. O que você vai fazer para não sofrer com isso, tá? Então vamos lá. Antes de você anunciar, fazer seus anúncios, dos quais a gente falou agora há pouco, você vai fazer uma lista de todas as habilidades técnicas que você tem, certo? Do que você sabe fazer, daquilo que a gente falou no início, e você pega essa lista e você vai fazer uma cotação dessa lista. Vamos colocar 3 lugares no mínimo. Fez a cotação de 3 locais ou de 3 pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, você vai ter um preço médio entre as 3 partes. Como que faz isso, Dayana? Pega o preço dessas coisas, que as pessoas, os serviços que são praticados, somam, né? E depois divide por 3. Você vai ter a média da estimativa, certo? E aí você já sabe quanto que é a média que é cobrada. Tá pronto, Dayana? Não, ainda não tá pronto. A partir do momento que você tem a média, você vai ver o que essas pessoas entregam e o que você vai entregar. Se você está começando, qual o seu diferencial? Preço? Qualidade? O que você quer começar como diferencial? Você quer ter um preço mais alto, mas oferece coisas a mais? Geralmente o preço mais alto sempre é associado a um serviço melhor, de mais qualidade e um atendimento também de mais qualidade. Fica de olho nisso, certinho? Pronto, fiz a lista de precificação, tirei a média de tudo, tenho o preço aqui. E agora, o que eu faço? Analisou, o que você vai entregar? Pronto. Vê qual o custo que você vai ter de deslocamento na sua região. Pergunte sempre, especificamente para cada tipo de lugar que você for fazer o serviço, pergunte sempre qual o local para você, antes de dar o preço, você saber quanto você vai se deslocar para chegar até lá. Certinho? Quais os materiais vai ser usado para você listar,
tá? E se tiver alguma dúvida com relação a isso, peça fotos do que está estragado, como está estragado, onde está estragado, que você pode ter uma análise melhor sobre isso para poder precificar. E na dúvida maior, se for uma coisa maior, um serviço acima de um certo valor, você se desloca até lá para fazer o orçamento formalizado e ter mais certeza e menos margem de erro. Ou, em algumas situações, tem serviços mais simples, você dá o preço só dos mais simples e quando você chegar lá, você fala sobre os preços dos que você não consegue precificar ao longe, certinho? Pode ser feito dessa forma também. E outra coisa que você precisa incluir na sua precificação é a sua alimentação, certo? Vamos lá, vamos fazer um resumo dessa parte. Você vai fazer a precificação do serviço. Primeira coisa, que você não tem experiência ainda, mesmo se você tem, não sei se você usa. Se você usa, tudo bem, mas se você não usa, vamos lá. Faça uma cotação de cada serviço, tá? Ligue em empresas, faça 3 cotações de cada serviço. Crie uma planilha lá para você detalhar. Eu não sei fazer planilha, faz na mão. Pega uma folha de caderno, faz na mão. Empresa tal, preço tal. Instalação de chuveiro, quanto que custa na empresa A, B e C? Instalação de torneira, quanto que custa na empresa A, B e C? Troca de um piso de cerâmica, quanto custa na empresa A, B e C? Você vai criar uma lista de todos os serviços que você quer oferecer, tá? E daqueles que você tem habilidade, tá bom? Você tem que querer oferecer, mas você tem que ter habilidade. Por que isso? Porque a pessoa vai te contratar e se você não tiver habilidade, complica, tá bom? Não tente fazer testes na casa de cliente, faça testes no laboratório que pode ser a sua casa inicialmente, tá bom? Muita coisa vai estragar ao longo do tempo e o que não estragar você estraga de propósito e você resolve para saber se você está conseguindo fazer. A gente passa a dica por aqui e você acompanha, tá bom? Vamos lá. Feito isso, tem a média, chegou na média do preço, estabeleça se você quer trabalhar por qualidade, preço, diferencial, qual o diferencial que você vai oferecer e a partir daí você vai adicionar isso, o seu custo de deslocamento e o seu custo de alimentação, certo? Pronto, você vai ter um preço formalizado já de cada serviço, certinho? Eu espero que tenha ficado claro, se não tiver, vocês podem colocar aqui no final do vídeo, ok? Que a gente fala aí no chat, tranquilo? Uma outra coisa que é importante que você aprenda é saber gerenciar o seu tempo. Você vai trabalhar com tempo, muito cuidado. O tempo é uma coisa muito sensível e não tem volta, tá? Tem um horário de começar diariamente. Se você quer começar às 7, comece às 7, se não é às 8, se não é às 9, mas comece sempre no mesmo horário, tá? Isso faz muita diferença, tá, gente? Pode parecer uma coisa simples, mas você vai colocar lá no seu WhatsApp o horário de funcionamento. Você vai colocar talvez bem possível na sua página do Google o seu horário de funcionamento. E se a pessoa liga ali, ele tá geralmente pequeno reparo, diferente de um serviço maior de construção ou de reforma, ele tem uma certa urgência maior. E se você não consegue fazer, a pessoa automaticamente chama outro. É como se fosse um serviço de entrega de gás. Sua comida está ali no fogo, acabou o gás, a pessoa quer o gás. Se o primeiro não tiver e vai para o segundo, terceiro, é muito rápido. E o sistema hoje é muito eficiente, tá bom? Então, seja atencioso com relação ao tempo. Se você não precisa mudar drasticamente a sua vida, mas você precisa entender que você é um profissional. E que para ser um profissional é preciso cumprir algumas regras, certo? E para você empreender também, você tem que ter algumas atitudes que faz diferença. Uma delas é cumprir horário, ter disciplina com horário, tá bom? Se você marca às 9, não é às 9h10, nem às 9h30, tá? Chega 10 para as 9, para que quando der 9 horas você tá lá na porta para poder bater no portão. E se a pessoa sair mais cedo, tudo certo, sem problema, tá? Ou você pode avisar, olha só, eu já cheguei um pouco mais cedo, se você estiver em casa, tudo bem, senão eu espero o nosso horário. E tá tudo certo. Então, aprenda a lidar com o tempo de uma forma profissional, tá bom? Isso faz muita diferença. Uma outra coisa que pode assustar você, que quer começar com manutenção e reparos, é a concorrência, certo? Você pode ter uma visão distorcida sobre a concorrência, mas na sua região é importante que você faça um levantamento sobre quem está atuando lá e qual tipo de precificação que essa pessoa faz. Não se sinta intimidado em tentar entender como isso funciona.
E a forma correta para você entender isso é testando, tá bom? Você vai solicitar orçamentos e você tem liberdade para isso. Faça orçamentos via telefone, pessoalmente, na sua própria residência e entenda os valores. Utilize uma métrica de 3 ou 4 orçamentos ou até 5 para você ter uma média. E a partir daí você vai poder entender com a planilha que você criou sobre como o seu mercado, o mercado que está em torno de você reage. E você passa a entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Não se sinta constrangido em tentar entender como as coisas são e criar uma maneira de entender isso, tá bom? Isso faz parte do processo, tá bom? É importante entender que se você não entender como que as coisas funcionam, você vai começar a dar chute sobre os orçamentos e sobre os preços que existem no mercado e você acaba não entendendo direito e fazendo as coisas de uma forma errada, certo? Então, você precisa tentar entender muito bem como funciona isso para que você possa estabelecer um início do seu negócio, certinho? E a partir daí, você vai começar a ter uma métrica melhor. Você vai começar a entender que no mundo da estatística, você faz um volume grande e colhe um resultado pequeno. Mas depois que você entender que você começa a fazer, por exemplo, 10 orçamentos e você fecha um, você entende que a métrica do seu negócio é 10%. E isso quer dizer que você precisa fazer a cada 10, você fecha um, é a sua média. E aí você, com o tempo, começa a melhorar essa média e começa a entender como é que funciona o seu negócio. Então, não sinta que o fato de ter muita concorrência é prejudicial ou de ter pouca concorrência é a melhor coisa do mundo, tá? É importante que você estabeleça o que você quer no seu negócio. Se você oferece preço ou se você oferece qualidade. É normal que quando você começa, você precisa estabelecer algum atrativo diferente. Por quê? Porque você não é conhecido. Lembra das grandes empresas. Oferece alguma coisa para que você conheça o serviço. A Uber faz isso muito bem. Primeira viagem gratuita. E você? Você tem que ser livre e criativo para entender o que você vai oferecer para o seu cliente. Por exemplo, eu ofereço um serviço de instalação de chuveiro. É uma coisa que acontece muito. Ou troca de chuveiro. É uma coisa que acontece corriqueiramente. E é simples, rápido, né? E faz a diferença. Ou então, a partir de tal valor que você gastar na empresa, você tem um bônus. Mais detalhe, né? Seja verdadeiro. Seja coerente. Tá bom? E quando você prometer, você cumpre. Porque se você ficar mal falado no mercado do jeito, por causa de esperteza ou coisa desse tipo, vai dar ruim. Então, atenção com isso. Uma coisa que pode parecer uma dificuldade, como por exemplo, você achar que a concorrência é acirrada, tem muita gente que faz isso, pode ser que isso more somente na sua cabeça. E com simples comportamento de análise, você consegue resolver isso de uma vez por toda e começar o seu negócio, colocar ele em prática, certinho? Ainda falando sobre concorrência, coisas que você pode fazer para poder melhorar o seu desempenho, certo? Inicialmente, procure fotografar e registrar todos os seus serviços. Início, meio e fim. Não precisa nem você aparecer, só mostra início, meio e fim e escreve um texto sobre o que você está fazendo, como está sendo feito, certinho? Isso é importante. Certinho? Siga esse passo. A outra coisa é você postar com uma qualidade esse material com o qual você fotografou, tá bom? Tem que ser uma atividade extra, você precisa fazer isso fora do seu horário comercial. Por quê? Porque senão você vai defasar ele. Tranquilo? Então, faça isso. Poste ele. Se você tem dificuldade, procure uma pessoa que já faz isso, peça ajuda e sane esse problema. Postou os primeiros, logo você faz no automático. Tá bom? Próximo é turbina as melhores publicações. É importante que você turbine as melhores publicações para que você tenha mais visibilidade. Você precisa ter gente vendo o que você faz para poder atrair mais clientes e você ter mais chamadas. Certinho? Então vamos lá. O outro passo é, você turbinou automaticamente, você vai ter mais gente falando com você, mais gente vendo as suas coisas. E se você tem mais gente fazendo as suas coisas, automaticamente você vai ter chamadas para você ir executar o seu serviço. Certinho? Então vamos lá. Já que você tem chamadas, você vai ser
responsivo a essas chamadas de uma forma rápida. No início isso é muito bom e muito importante porque você vai estar mais disponível. E as chamadas que você atender seja o mais eficiente possível. Tá? Não estou falando em termos de execução, que às vezes você pode até não ter uma boa técnica de execução, mas seja o mais profissional possível, tá bom? Entenda, você não pode só ser o mais profissional, você precisa parecer ser um bom profissional, tá? Às vezes a gente acha que a gente é um bom profissional, mas a gente não aparenta ser, tá bom? Coisas simples faz com que você aparente ser um bom profissional. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Postou o máximo, respondeu o seu cliente de forma responsiva, você terminou a entrega do seu serviço ou você está executando ainda o serviço que você foi atender, entregue algo a mais. Se em algum momento você perceber que tem alguma coisa que pode ajudar o seu cliente, faça isso para ele de uma forma gratuita, dê um bônus para ele, tá? Sem cobrar. Então, mesmo que ele ofereça alguma coisa, você não cobre. Fala, não, isso é um bônus para você, é o primeiro serviço que você está experimentando da gente, a gente quer deixar você contente com relação a isso, com essa experiência, beleza? E é isso, então assim, lembra que você pode ter aqui algumas atitudes simples com relação à concorrência acirrada para que você se diferencie. Então use isso em benefício próprio, isso faz toda a diferença, beleza? Você precisa lembrar que você trabalha sozinho inicialmente e que você precisa priorizar uma agenda, certo? Para que você possa marcar qual horário você tem com qual cliente. E as distâncias, certo? Quanto tempo você gasta. Você precisa estimar, quando você começa a trabalhar assim, você vai entender que você vai gastar um certo tempo para cada tipo de serviço. Porém, vai existir uma margem de erro para alguma complicação, dependendo do serviço, tá? Vai depender um pouco da sua experiência, mas inicialmente é importante que você dê uma margem de uns 20 minutos entre um serviço e o outro, para que você se desloque, tá bom? Eu não recomendo que o deslocamento seja maior que 10 km de raio, porque dificulta muito a locomoção, dependendo da cidade. Se tiver muito fluxo de carro, fica difícil chegar, tá bom? E acaba que você passa menos horas trabalhando, tá? E aí você vai ter que compensar isso no seu orçamento, para poder dar certo. Então assim, fica de olho nisso. Mantenha uma agenda bem organizada, certo? Não coloca no celular, eu não sou muito a favor, porque pode acontecer dela desaparecer. Eu sei que tem agenda no celular, tá? Mas acontece de extravio do celular, acaba a bateria do celular e aí o resto complica. Então, mantenha uma prancheta para o orçamento e uma agenda para andar com você numa mochila, numa bolsa, e você consegue deslocar com ela facilmente quando você for fazer os orçamentos e também quando você for executar. Fica mais fácil para você entender, anotar o que você vai usar de serviço, o que vai ser serviço e o que vai ser material. E para você não ter dúvida, entendeu? E você pode guardar arquivos de foto no seu celular de uma forma profissional, certo? Para poder te dar um auxílio, não para ser o todo, mas um auxílio. Porque se você perde uma coisa, a outra complica, certinho? Então vamos lá, voltando aqui, é importante que você estabeleça essa agenda para você gerenciar melhor o seu tempo. Você vai estabelecer horários para trabalhar, para almoçar, para um eventual lanche. É importante que você cuide bem de você. Quanto mais bem você cuida de você, mais você dura, tá bom? Então é importante que nada de ficar de domingo a domingo direto, porque chega uma hora que você cansa e depois é importante que você mantenha a constância. Se você faz demais de uma vez, você perde a constância, você adoece e aí fica pior. Então mantenha a constância, o horário, o descanso, as férias anuais, as férias semestrais. Não tenha medo de estabelecer organização na sua vida, tá? Todo mundo pode fazer isso. Infelizmente, quem é desorganizado não consegue. Mas quem se organiza ou quem aprende a se organizar, faz isso de uma forma profissional, muda a qualidade da sua vida, tá bom? Você não precisa ser o Masterchef do mundo para você fazer isso. É uma coisa bastante simples, você precisa entender que é simples para que você valorize isso e coloque isso na sua vida, tá bom? Mas é preciso parar um tempo, entender que é importante, colocar em prática e ter a percepção que é um hábito importante para você na sua vida e no seu negócio e para que ele desenvolva, tá bom? Tanto você quanto o seu negócio vai desenvolver de acordo com a sua organização. O
que comece agora a organização. Aí eu nunca fui organizado, sem problema nenhum. A gente precisa de ter uma motivação para se organizar. Se a motivação é o seu empreendimento, é o seu negócio, é você começar trabalhando como marido de aluguel, é você começar trabalhando como um profissional de manutenção e reparo, ok, que ótimo, entendeu? Se não, se é outra coisa, também que ótimo. O importante é que você comece, tá? Não importa o que vai destravar isso, o que importa é que você vai começar e que você, quando perceber que esse ato é positivo e traz resultado, você vai mudar. Você vai entender que valeu a pena, tá bom? Então, lembra disso, tá bom? Concilie seu tempo, agende tudo que ocorrer com relação ao seu cliente, com relação ao relatório. Por exemplo, o seu primeiro contato, você vai ter o endereço, cria os dados dele, entendeu? Organiza isso, o horário, o agendamento, isso faz toda a diferença, beleza?